Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse vídeo, que ele é muito especial. Vou conversar com o Olavo, ele que vai contar a história de imigração dele e da família. E o mais interessante, eu acredito que a história dele é muito parecida com a de muitos de vocês. Ele teve dois vistos de estudante negados, é isso mesmo, dois vistos de estudante negados, mas que hoje ele e a família estão aqui no Canadá como residentes permanentes. Como será que eles conseguiram isso, chegar aqui no Canadá como residentes permanentes depois de dois vistos negados? Então, vamos lá, vamos chamar aqui o Olavo para ele contar um pouquinho da história dele aqui para nós. Olá, tudo bem, Fala, Olavo? Sá. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Obrigado. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero conversar com você sobre os motivos que fizeram vocês escolherem o Canadá, porque muitas pessoas estão entre o Canadá, Estados Unidos, Austrália. Qual foi o motivo principal que fez com que vocês escolhessem o Canadá? Então, foi uma decisão em família, né? Eu e minha esposa, a gente já tinha essa ideia, né, de morar com os filhos fora. Nós não tivemos oportunidades anteriores, então, quando surgiu o momento, a gente decidiu ir até Campinas para participar de um fórum, né, que ia tratar sobre o Canadá. E chegando lá, tinham várias consultorias oferecendo cursos de colleges de várias universidades. A gente foi o primeiro contato, né, com o Canadá, assim, como imigrar para o Canadá, vamos dizer assim, foi o college. Acho que como a maioria das pessoas. Foi bem proveitosa, né? Encontrando pessoas ali bem mais velhas, bem mais novas, um casal recém-casado com um filho quase para nascer, e eles queriam que fosse no Canadá. Então, pessoas Todos dispostas, os perfis, todos os né? perfis, exato. Então, pessoas dispostas a esperar o tempo necessário e pessoas dispostas querendo fazer o possível para estar mês que vem no Canadá. Então, Uhum. e uma frase que eu me lembro bem, né, dos consultores, é que o plano deveria deveria levar de 2 a 3 anos até que ele se concretizasse. E naquela época, aquilo para mim, eu falei, cara, esse cara tá por fora, ele não me conhece, eu vou para cima, eu não sou assim. E E isso foi em que ano? Isso foi em que ano? foi em 2019 para 2020. Não, Uhum. 2019, exatamente. E mal sabia eu que o caminho seria longo e eu teria muito mais pedras do que eu imaginava. Mas no retorno, né, desse evento, nós conversamos com os filhos, né? Eu e minha esposa decidimos que se eles topassem, a gente toparia, e se eles dissessem não, nós não vamos fazer isso, a gente também deixaria isso para lá. Então, eles toparam, né? E a gente já tinha alguns países em vista, mas a gente ficou apaixonado pelo Canadá, começou a aprofundar mais sobre a cultura canadense, sobre as chances de quem é imigrante no futuro, né? Enfim, a proposta era uma imigração que privilegiasse mais os filhos do que nós, porque a gente já cumpriu uma boa parte do caminho, eles ainda têm muito para cumprir ali na frente. Então, o Canadá talvez abrisse porta para eles, essa era a ideia. E eu Desculpa. acho até interessante, que eu acho que muitas pessoas devem estar com essa dúvida na cabeça, qual que é a idade de todos vocês? Que é para Sim, a gente tentar ilustrar o sim, cenário sim, para o sim, pessoal. sim. Eu tenho um filho de 20, uma filha de 18, e eu e minha esposa temos 41. Então, não são tão novinhos assim. E olha só que interessante, como os filhos já são um pouco mais velhos, eles tinham que tomar o cuidado também, de que os filhos iriam passar para a maioridade, sendo assim, eles não seriam contemplados com a residência permanente, né? Tinham que tomar cuidado com isso também. E isso foi um problema desde o início, porque com o college, na primeira aplicação, viríamos eu, minha esposa e minha filha. Meu filho já não podia vir mais, porque na época ela não tinha 18, mas ele já tinha. Então eu teria que fazer um processo separado para ele. Nós até avaliamos isso com ele, mas nesse meio tempo ele entrou na faculdade, foi aprovado numa faculdade federal, que era o curso que ele queria, e ele optou por ficar. Então, não foi um problema, mas se a trajetória fosse pelo college, seria um problema. Eu teria que fazer um Uhum. processo diferente, enfim. É, eram ajustes que a gente não esperava. Sim. Ao longo quando a gente decidiu, né, entrar nessa aventura de vamos voltar a estudar em faculdade de novo, ia ser o tiozão da sala, mas não tem problema.
Porque aqui lá no Brasil a gente nós temos empresas, né? E a gente, há muitos anos, a gente empreende. Então, a vontade era ter essa possibilidade no Canadá. Mas isso era um sonho muito distante. Era uma coisa que a gente não imaginava. Por mais que eu ficasse ali no IRCC, lendo, relendo e tentando achar uma saída, era muito distante pelos valores de investimento e por todo o conceito, todo o necessário para entrar por esse caminho. E buscamos uma consultoria de confiança, de nome, né? Mas logo nisso a gente já percebeu que o processo dependeria mais da gente do que do consultor. Por mais que a expertise estivesse na mão dos consultores, né, da empresa contratada, por mais que a gente precisasse depositar toda a confiança nessa empresa, a gente percebeu que a gente teria que ficar um pouquinho mais em cima ali. Mas mesmo assim não ajudou muito, porque toda a documentação que foi preparada e enviada, naquela época a gente não tinha essa informação, mas nós não aprovamos nada daquilo e foi enviado aquilo ali e falou, olha, a gente aplicou. É óbvio que eu tive situações ali nessa primeira aplicação. A gente passou por toda a situação dos refugiados do Afeganistão. Então, o visto humanitário parou os processos, né? Pararam todos os processos, ou reduziram bem. Nós tivemos a questão do início da pandemia, que também foi complicador. Então, assim, a data não foi a melhor possível. Só para tentar ilustrar esse cenário para o pessoal que está nos assistindo, foi um dos momentos mais complicados aqui do Canadá, né? Muita gente ficou com o processo parado, de todos os cenários, né? Não apenas o visto de estudante, mas visto de trabalho, o início de pandemia, refugiados do Afeganistão, então vários fatores complicadores, né? Acabaram influenciando. Exatamente, para você ter uma ideia do quanto isso influenciou. Além de toda a questão com a consultoria, que eu tive problemas ali, a gente iniciou esse estudo em 2019, em fevereiro de 2020, janeiro mais ou menos, a gente já estava com tudo pronto para dar andamento. A consultoria sugeriu que fosse pago o college, ou integral ou o primeiro ano, para facilitar naquela aprovação e tudo mais, que depois de tudo isso aí a gente acaba aprofundando mais, e não é uma necessidade real, né? Mas naquele momento a gente era. Então, eu recebi uma LOA em 20 de março de 2020. E a nossa negativa desse período todo, com pandemia e tudo mais, ela veio em 26/7 de 2021. Nossa. Então foi bastante tempo sofrendo ali. Sim, para daí você ir lá e receber uma negativa do visto de estudante, depois de tanto tempo esperando. Nossa. Exatamente. Então, e aí, qual que foi qual que foi a alegação deles em relação ao seu primeiro visto de estudante negado? Sim, isso eu acho que é o que ninguém te conta. Justamente por isso que eu estou te perguntando. Exatamente. Apesar das negativas genéricas, né, que o oficial acaba te dando ali, até ele tem um padrão a seguir ali, para nossa surpresa, vieram 4 negativas e 2 delas elas estavam associadas à documentação que foi enviada, né? E a gente achou aquilo estranho, porque a documentação foi enviada, assim, nós fomos metódicos nas análises da documentação, tudo que dependia da nossa interação ali, a gente fazia de bate-pronto e com o maior cuidado possível para não fazer nada de errado. Só que tem um detalhe. Quem indicava para a gente o que era correto, o que era necessário, era o consultor, né? Enfim, no primeiro processo, nós enviamos a carta foi em português, não foi em inglês. Nós não enviamos nenhuma documentação traduzida e juramentada. E para fechar com chave de ouro, o consultor anexou documentos financeiros que não eram nossos. A gente não sabe nem de quem que é essa documentação, porque a gente só ficou sabendo disso quando a gente pediu a ITIP. Exatamente. Constava lá que o documento estava ilegível e vinha de um print de celular. Falei, cara, mas a nossa documentação foi impressa, não foi de celular. Então, o nosso problema... Importante. Assim, importante. E não foi qualquer consultoria, não, né? Não. Você disse que foi atrás de uma empresa... bem conhecido aí do Brasil. Lá do Brasil, no caso. Sim. Perfeito. Então, essa equipe demorou 2 meses para receber.
Isso é importante a gente falar que eu acho que quase ninguém sabe desses detalhes, né? Que quando você tem uma negativa, você tem que solicitar para o governo canadense um log do seu sistema, né? O seu histórico do sistema. E aí lá vem detalhado. E isso, dependendo do volume do processamento ali, que está acontecendo no IRCC, isso pode demorar 1, 2, 3 meses. Eu conheço Bom, pessoas que não receberam nunca. não vamos longe, cá está essa pessoa. Eu já fiz vários pedidos e eu nunca recebi nenhuma resposta, Olha né? só, tá vendo? Exatamente, isso é muito comum. Então, a partir desse momento, quando você. Primeiro que assim, a partir do momento que você é negado, passa milhões de coisas pela sua cabeça, óbvio. Uhum. Porque onde foi que o processo foi falho, o que eu podia ter feito diferente, será realmente que eu estou no caminho certo? Será que o college é para mim? E isso acho que é natural na cabeça de todo mundo. Normal. Né? Agora, quando você decide investigar e ir atrás, é aí que você começa a saber realmente como acontece o processo. Porque aí você vai ver que as negativas às vezes acontece de forma aleatória, e esse é o meu ponto de vista, eu gostaria de deixar claro que esse é o meu ponto de vista. Uhum. Você acaba entrando em grupos de pessoas que estão participando daquilo, e você começa a ver situações que você poderia ter evitado, ou situações que todo mundo passando, e você está naquele grupo ali, entende? Exato. Então, nesse dos humanitários, quando eu entrei no grupo de negados, que de lá eu tirei amigos também, né, que me ajudaram demais, e eu pude ajudar outras pessoas nesse sentido. Eu percebi várias negativas muito parecidas com as nossas, né, nesse primeiro. Mas fazia muito sentido o que a equipe trouxe. Então, eu falei, putz, então foi realmente a consultoria que foi o problema. Aí a próxima etapa foi lutar para receber o reembolso da É isso que eu consultoria. iria perguntar para você. Exato. O quanto que você havia investido no college, né? Que muita gente acaba não sabendo, mas você acaba investindo um determinado valor para Sim, você receber a LOA. O que que é a LOA? É a carta de aceitação do college, né? Para uhum, você, inclusive, fazer a aplicação do seu visto de estudante. Então, se você não tem a carta do college, você não aplica para o visto de estudante. Então, uma exato. coisa está ligada à outra. Então, como que você conseguiu isso? Ou se é que você conseguiu isso? Sim, até é importante, eu lembrei de uma informação muito importante, e que existem pessoas aplicando dessa mesma maneira. A minha LOA, ela foi aplicada com um condicionante. Isso é uma coisa que não se deve fazer em momento nenhum. A LOA tem que estar bonitinha ali, com todas as informações, né, com tudo ok dentro do processo. O que é essa condicionante? No meu caso, eu ainda não tinha o teste de inglês. E eu fiz durante a emissão dessa LOA. E isso foi um dos erros graves da consultoria. Eu deveria ter Entendi. enviado essa. E assim, eles me disseram que poderia ser enviado depois por webform, isso, aquilo outro. Não faça. Tenha tudo em mãos para pedir essa LOA com tudo em mãos. Acho que é o primeiro ponto. Então, isso eu acho que foi um ponto crucial nessa negativa. Também, né? Além dos outros problemas. Agora, a questão dessa LOA, nós avaliamos Kitchener como cidade de destino. Para uma universidade conhecida daqui também. Eu estou em Kitchener hoje em dia. Foi um processo um pouco delicado conseguir esse reembolso. Da consultoria, eu deixei para lá, que eu vi que não seria uma briga perdida, né? Não teria como eu entrar nessa e não era o que eu queria, eu não queria parar o processo ali. Nós decidimos ir até o fim, até onde fosse possível. Então, a partir daquele momento, a gente não esperou dias para pedir a equipe, para seguir com as outras necessidades. Então, se eu não me engano, o reembolso ele veio bem, sei lá, 4, 5 meses depois. Mas as coisas tinham que continuar, né? Então, Mas como que foi esse processo? Foi fácil? Você pediu reembolso? O college aceitou tranquilamente? Porque eu eles acredito que fizeram isso pode acontecer. alguns questionamentos, né? Como eu já não confiava na consultoria, eu fui atrás das pessoas dos grupos para dizer como que eu poderia fazer solicitar esse reembolso. E acabaram me jogando num link do IRCC, onde dizia que se eu for negado, você tem que ter aquele reembolso e não tem discussão. Então, eu baseei a minha solicitação de reembolso na negativa. Então, o que eu acabei perdendo ali foi a taxa de inscrição, né, a matrícula, mas o reembolso ele veio, demorou um pouquinho, mas ele veio. E você fez essa aplicação do reembolso diretamente para o college ou você fez junto com a consultoria? Diretamente para o college.
A consultoria, Perfeito. inclusive, disse que era um processo feito pelo próprio estudante, no caso, né? Uhum, Eu achei que foi um pouco de tirar o pé do problema, né? Agora o problema não é mais uhum, meu. Agora, uhum. já vi pessoas que tiveram muitas dificuldades para receber o reembolso e alguns tiveram parte do dinheiro, não conseguiram o reembolso total, né? E Então, você conseguiu total. eu consegui o reembolso total. Mas eu acredito que Perfeito. foi especificamente porque minha situação foi uma negativa. Se fosse qualquer outra Uhum. situação, talvez eu não conseguiria. Não. Uhum. Perfeito. E aí, depois desse visto negado, depois desse balde de água fria, Exato. decidiram aplicar de novo. Exato. Aí buscamos ali uma nova consultoria. Aí eu acho que uma consultoria mais sólida, né? Um pouco mais. Depois, quando você tem uma negativa, ninguém que você contrate vai te deixar 100% seguro. Essa é a Sim. realidade. Então, só que a Uhum. gente entendeu que aquele processo era nosso e não era de consultoria nenhuma. Então, a gente Uhum. usaria a consultoria meramente porque a gente entendia que em algumas etapas ali a gente não conseguiria fazer sozinho. Então, a gente foi por meio de uma consultoria mesmo assim. A busca de documentação, tudo que a gente fez anteriormente, nós fizemos de uma forma muito mais rigorosa, né? Já com traduções juramentadas, com as documentações em datas, sabe, bem específicas, próxima à aplicação. E tem um adendo aí, a consultoria anterior, ela demorou muito por todas as situações que eu disse anteriormente. Então, quando foi aplicado, nossos documentos de financeiros, eles estavam com meses para trás. Então, Uhum. outro processo, outro problema que a gente vai agregando no problema final, né? Mas nessa segunda consultoria, a gente foi tudo mais redondinho, né? Aí, claro que a gente tem você vai sendo guiado pelo plano de acordo com a sua necessidade, né? As coisas vão acontecendo. A cidade não era mais Kitchener, porque eu já não tinha mais vaga no college. Uhum. A gente acabou avaliando London, né? E sempre eu sou da área de TI e eu fui sempre nesses cursos. Então os cursos faziam sentido para mim, apesar de Uhum. não ser a ideia não era, eu faria pelo plano. Estudar. Você não Estudar, queria não estudar no queria, Canadá, exato, não é um exato, intercâmbio, não é uma exato, experiência cultural numa universidade exato, canadense, é exato. única, exclusivamente em prol do plano. Em prol do Né? plano, E eu exatamente. acho que essa é a realidade da praticamente a totalidade das pessoas que Sim, estão pensando em college para imigrar, né? sim, sim. E nesse processo, né, nesse momento, avaliando uma nova cidade, fazendo uma reavaliação ali de tudo que foi, do que a gente estava almejando, né? A gente ficou muito seguro, porque a cidade também era uma cidade que a gente que deu match, o college estava Uhum, legal e tudo mais. Então, vão aplicar com a maior segurança possível. Eu pude uhum. reutilizar os exames médicos, porque eles ainda estavam válidos, a gente não Ufa. demorou para fazer isso, né? A gente reaplicou, deixa eu pegar na minha timeline que eu não vou lembrar de cor. A gente começou esse processo, acho que foi um mês depois da negativa. Perfeito. Um mês Uhum. depois a gente já procurou uma nova consultoria, a gente já estava com uma nova consultoria, já correndo atrás da documentação, antes mesmo de chegar a equipe, para já ir para cima com tudo que tinha de novo ali. Uhum. Mas, para nossa infelicidade, recebemos uma nova negativa. Então, Caramba. a segunda negativa, eu acho que são poucos que passam, são poucos que se aventuram a passar, e eu Uhum. digo que é talvez o momento que você realmente avalia se vale a Tá pena no tudo que você caminho está certo. passando por aquilo. Né? Sim, entendi. É porque a gente queria muito e a gente, quando decidiu entrar, a gente falou, olha, nós vamos até o final e vamos conseguir fazer isso aqui. Sim. E nada vai fazer Uhum. a gente não conseguir isso aqui. Olha a Agora, mentalidade. é um sentimento que pesado para você conseguir manter. Porque fica na mão de um oficial, fica na mão de um governo, não é uma coisa que está nas suas mãos, sabe? Sim. Mas eu brinco que o Plano do Canadá é uma universidade. E nesse ponto a gente já estava bem graduado. Então já dava para entender Aham. o que dava para levar ali. Aham. E a gente não concordou com a negativa. Com Vocês solicitaram novamente o ET para vocês saberem qual que era. solicitamos, nós fizemos a pedido de reconsideração, tivemos, Uhum. apesar de 1% das pessoas receberem um retorno, nós recebemos um retorno, e o retorno foi que a decisão tinha sido dada com base na documentação e que teria que ser feita uma nova reaplicação.
Foi um retorno péssimo, mas foi um retorno. Ou seja, nem precisava ter retornado, né? Mas eu via muitas pessoas ali, olha, não adianta entrar em contato, não retorna eles não retornam nunca. Eu falei, quer saber? Eu tinha toda a lista de quem era possível entrar em contato ali e eu fiz. Mas não feliz com essa negativa, a gente procurou uma consultoria e aí a gente decidiu, a gente parou para analisar se a gente realmente queria aquilo. Nesse momento a família já estava muito abalada, não só a gente, mais os outros do que nós, né? Porque a gente já está naquilo ali, você sabe o que você pode passar. As pessoas geram expectativa ao teu redor do teu sucesso, né? E outras nem tanto, mas a maioria sim. Então isso gera um volume de energia ali complicado de gerir. Então a gente decidiu. Até vou te fazer uma pergunta, que talvez seja a pergunta de várias pessoas que estejam nos ouvindo. Você se arrependeu de ter contado para sua família antes de receber uma aprovação? Um pouco sim. Um pouco sim, pelo seguinte: a gente gosta muito de partilhar com a família, né? Nós somos uma família bem participativa, nós temos famílias bem participativas. Mas depois desse processo, a gente percebeu que, por mais que aquilo no nosso coração estava concretizado, no deles não estava ainda. Né? Então as pessoas sofreram mais do que a gente. Né? Então a gente viu pessoas falando que não visitaria o Canadá nem de presente. Que acabou tomando aquilo como uma questão pessoal. Né? Então isso a gente decidiu deixar o processo entre nós e começar que seria, a gente ia reaplicar, mas não seria mais por estudo. Se a gente tivesse uma outra alternativa que fugisse da mão dessa inconsistência do oficial, a gente faria. Foi esse o ponto. E uma coisa muito interessante que aconteceu nessa segunda negativa foi que nós tivemos uma negativa num feriado brasileiro. E no grupo que eu participava na época de negados, várias pessoas receberam a mesma negativa, com a mesma com o mesmo propósito, com o mesmo descritivo da negativa, exato. E não fazia sentido, porque o que estava sendo questionado eram fundos. E nós comprovamos mais do que era necessário e ainda colocamos um sponsor. Então isso, um patrocinador para aquilo. Mas eu me recordo que teve uma onda de negativas. Não sei se você lembra, que saiu ali do centro de São Paulo, né? Do centro que avaliava, e foi para o mundo, né? Então veio uma chuva de negativas de várias pessoas também. E dessa forma, assim, sem um argumento concreto. Não, tá aqui, ó. É o financeiro. Amigo, financeiro, não é, né? Venhamos e convenhamos. Exato. Eu tive, nesse momento que a gente teve essas negativas, eu tive a oportunidade de acompanhar um rapaz e a negativa dele foi a coisa mais incrível que eu já vi. Ele deixou claro ali o quanto ele tinha aplicado, quanto que ele tinha comprovado fundos, quanto que o sponsor tinha comprovado fundos, e a negativa dele veio a mesma que a minha, e na ETIP veio dizendo que o oficial descreveu isso na ETIP, que ele não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras de comprar nenhum ticket de volta se ele precisasse. É uma coisa bem maluca, bem maluca. E esse cara estava revoltado no grupo, sabe? Então, acontece, porque você está na mão de uma pessoa do outro lado, né? E que eu sempre acabo postando lá no Instagram, inclusive, que depende do poder discricionário do agente de imigração. Então, você está na mão do poder discricionário do agente de imigração. Exatamente, então, muitas vezes realmente não vai ter uma razoabilidade naquilo que você está recebendo. Exatamente. E assim, eu acho que o papel do oficial é importantíssimo. Eu não imagino como deve ser complexo fazer isso. Agora, o volume do que chega para cada oficial deve ser muito grande. Então, é complicado. E nessa há uma pressão, há uma pressão do sistema para que tudo gire conforme a demanda do governo, né? Exatamente. E justamente nessa segunda aplicação, eu tive a felicidade de participar da versão beta do Chinook, né? Do robozinho canadense de verificação de... E eu acho que não deu muito certo nesse momento, porque acho que faltava teste ali. Né? Então, basicamente, até onde eu me aprofundei nele, ele tinha que fazer uma análise prévia. E o oficial ia fazer a decisão, mas não tomando aquela análise prévia como um parâmetro, né? Então, talvez tenha isso também. Agora,
Pode dizer. E eu tenho uma pergunta para você, que eu acho que muita gente que está nos ouvindo vai ter essa pergunta também. Você disse que você é da área de TI, né? E Sim. eu sei que você tem um extenso currículo ali, um currículo excepcional. E o inglês também, você tem o inglês. Em algum momento, você pensou em procurar por job offer aqui no Canadá? Sim. Aí entra um problema que é pessoal, totalmente, que eu acho que outros devem passar, que é totalmente pessoal, que é enfrentar o IELTS. E eu não tive Entendi. como fugir disso. Eu tive que enfrentar o IELTS no final das contas. Nas primeiras Uhum, aplicações, eu pude usar o Duolingo Test, que te deixa um uhum, pouco mais confortável de fazer o teste ali. O IELTS tinha todo um uhum. processo. Eu estava no interior de Minas, eu tinha que me deslocar para outra cidade, enfim, toda uma logística ali. Mas no Custo. final eu tive que fazer. Então, se eu tivesse feito lá no começo, talvez eu teria ido atrás de uma outra maneira. Mas, Uhum, basicamente, era por não ter toda a documentação necessária para uma aplicação no job offer ou para um Express Entry, não tinha a pontuação necessária, né? uhum. Eu não lembro, eu não sei se você se lembra no começo das nossas conversas, mas eu não finalizei a faculdade. E isso pesou Uhum, muito nesse processo, né? No, uhum, no momento do processo, eu precisei em várias situações que pesaram. Então, foi basicamente por isso que eu não fui atrás do meu job offer. uhum, uhum. Entendi. Talvez, Por esse talvez motivo. hoje, entendendo mais como todo o processo eu começaria para uma job offer em alguma Sim. província com maior abertura, né, com maior necessidade, né? Uhum. Mas naquele momento eu já tinha embarcado já no college e tinha que recuperar, correr atrás do tempo e do Do dinheiro tempo perdido. perdido. Exatamente, Né? exatamente. E daí, como que foi a reviravolta disso tudo? Sim, Porque foi uma reviravolta. hoje você está feliz. Hoje você está feliz no Canadá, mas não foi sempre assim, né? Como Exato. que foi? Exato. É, a- a- nessa reavaliação de aplicar novamente ou não, para onde que eu me voltei? Como você mesmo fala sempre nos seus stories, o IRCC é a sua fonte de informações. Eu fui lá e falei, agora eu vou achar uma saída aqui dentro. Mas agora eu vou achar uma saída que me favoreça. Não vou aceitar o que Isso. o plano tem a me oferecer. E eu já tinha avaliado sobre empreendimento, sobre outros processos, mas como eu disse anteriormente, eu não teria condições de fazer de outra maneira. Tinham situações ali que não eram possíveis, não eram possíveis de serem aplicadas. E nessas reavaliações eu caí no Startup Visa. Eu já venho do mundo startup há muitos anos, eu já participo desse ecossistema há muitos anos. Então, lá atrás, quando eu avaliei, eu acho que eu não avaliei com os olhos corretos, com a análise como deveria ter sido feita. E eu enxerguei uma possibilidade. Mas Uhum. depois de tudo negativo, você fica bem descrente de tudo que te oferecem. Ah, sim. E mesmo lendo no IRCC, eu falei, olha, eu preciso de mais informações. E aí eu fui atrás de quem era especialista em startups aqui no Canadá. Uhum. Acabei caindo numa consultoria que realmente me ajudou demais, demais. É, Me abriu caminhos ali, me abriu os olhos para situações e me mostrou que era possível. Só que era o início de uma nova jornada nesse processo, porque o Startup Visa por si só já é desafiador o suficiente, né? E por eu ter tido outras negativas, eu carregava aquilo no meu histórico. Então, Uhum. isso são coisas que a gente vai descobrindo que um erro lá atrás acaba te atrapalhando um pouquinho aqui na frente, né? Uhum. E nesse momento a gente já tinha contratado uma consultoria daqui do Canadá, consultor regulamentado, que eu acho que hoje qualquer pessoa, família ou profissional que queira participar desse processo de imigração, não faça se não for com um consultor regulamentado, a não ser que a pessoa decida fazer sozinho. Se ela for fazer com um consultor que seja regulamentado, somente Uhum. ele vai ter a possibilidade de judicializar se for preciso. Ele tem o peso necessário ali dentro do teu processo, então tem muito a Me- agregar. Você diz isso mesmo se a pessoa estiver optando pelo college, que muitas Mesmo, vezes as pessoas acabam falando assim, não, deixa eu só fazer aqui uma consultoria com um consultor educacional, exato. talvez o consultor educacional vai me ajudar, mesmo se você estiver vindo pelo college, você está assim, não, eu quero ir pelo college, beleza, vai lá e Eu, fala com o consultor de imigração eu faria, regulamentado antes, né? exatamente. Eu faria dessa maneira. Eu faria com um consultor regulamentado.
pela segurança do processo. Não existe garantia, como nada nesse plano de imigração tem, e qualquer outro país. Eu acho que não isso não é só exclusivo do Canadá, mas a garantia vai vir quando você tiver com o seu PR na mão, quando você tiver com sua LOA na mão, enfim, com o seu permit na mão, aliás. Então, essas garantias vêm do próprio governo, assinado e carimbado. Então, o regulamentado, ele te dá um pouco mais de segurança, mas a gente, depois de 2 negativos, não estava confiando mais em ninguém. Essa era a realidade. Mas eu fiz uma consultoria com uma avaliação, né, com essa consultoria, né, do Startup Visa, e enxerguei que era possível. E com isso eu voltei a conversar com a família, né, com a minha esposa, com meus filhos, falando, esse aqui é um caminho, mas é um caminho que vai demorar um pouco mais. Também não existe garantia. E lá na frente a gente vai saber se deu certo ou não. Mas no fim, lá no finalzinho dessa caminhada, tem um PR. Então isso muda tudo. E em que ano que foi isso? Só para as pessoas terem ideia da timeline. Em 14/12/2021, a gente... Na verdade, exatamente, 14/12/2021, a gente começou esse processo. Então, analisa só. Ele falou assim, que é um processo que vai durar um pouco mais de tempo. Mas foi ali, ó, 14 de dezembro de 2021. Olha só. A gente começou essa batalha. O Startup Visa em si, como eu disse, ele já é desafiador, né? Nós precisamos, né? Eu precisei gerar um grupo de pessoas que estava disposta a entrar nesse processo entre várias startups para ser aceito pela universidade. No caso, a nossa foi aqui a Ontario Tech University. Então, como eu tenho outras empresas, eu já tinha um sócio que estava disposto a vir para o Canadá. E a gente precisava formar mais alguém nesse grupo para dar peso no grupo e para compor o que era necessário financeiramente para entrar no Startup Visa, né? Como eu disse, college e qualquer outro processo, você é necessário que você invista, né? Não tem outra maneira. Só que quem vai topar? Quem vai acreditar no que a gente está falando? Por que eu não vou com college e eu vou com Startup Visa? Então, a partir dali, eu comecei um desafio completamente diferente. E eu tive a felicidade de ser apresentado por esse sócio para uma pessoa que estava começando o processo de college. Então, eu tinha ali 3 negativas e vários dados para passar para ela que ninguém conta, né? E sem contar na questão, em todos os outros pontos de correr atrás de PGWP, de co-op, aquela jornada toda de quem faz um college, né? Então, basicamente, o que eu quis demonstrar para essa, que atualmente é minha sócia aqui no Canadá, é que a gente conseguir encurtar o caminho, garantir, deixar um pouco mais na nossa mão um processo e depender um pouco menos do oficial. Basicamente era isso, né? E ela enxergou que realmente ela já estava atrás, quase que aplicando para solicitar a LOA e tudo mais, e ela já estava vendo pessoas passando pelas situações que eu passei. Exato. Então, só para tentar exemplificar para quem está nos ouvindo, o processo do college não é assim, eu aplico para o college, recebo meu visto de estudante, depois o meu study permit, chego aqui no Canadá, pronto, basta só estudar e depois eu recebo a residência permanente. Não é assim que funciona. Se você pensa que é assim que funciona, eu lamento te informar, mas realmente não é assim. Existe todo um processo que precisa ser cumprido e lá na frente, no final, você também precisa se tornar elegível para residência permanente. Então, pode ser que demore 2, 3, 4, 5 anos até que você consiga, de fato, receber a residência permanente. Então, o que o Olavo está nos contando é que esse processo também demoraria, mas lá na frente é a certeza que receberia a residência permanente. É a certeza ou quase, não é... É um processo que visa a residência permanente, exato, né? Exato. Até para explicar um pouco sobre o Startup Visa, você cria uma empresa que tenha um cunho tecnológico, uma incubadora precisa te aceitar, uma universidade, entre algumas que o Canadá oferece, precisa aceitar a tua ideia ou a tua empresa, caso ela já exista, e você vai entrar pelo processo de incubação dessa universidade.
Esse processo de incubação é basicamente te ensinar como as empresas canadenses agem. E isso foi muito engrandecedor, muito proveitoso, muito mais do que o college seria, isso eu tenho certeza. Eu tive a oportunidade de participar de outros processos de incubação, inclusive na USP, em Ribeirão Preto, onde uma das empresas nossas está incubada, mas é inacreditável o processo canadense. E não é à toa que as empresas têm um sucesso tão grande, mesmo empresas que estão começando agora. Eles têm um processo muito robusto e, infelizmente, muitos desistem durante esse processo também, como muitos desistem do college, como muitos desistem de outros processos. Então, o Startup Visa a gente começa a testar desde o início, porque você tem lá as meetings com os outros, com os tutores, né? Com os outros incubados, e aquilo, eles têm uma dinâmica de teste, uma dinâmica que vai te testando o tempo todo, você vai apresentando situações e materiais. E numa primeira fase, que eles chamam de alfa, você faz o pitch, que é para quem está no mundo de startup aí já conhece bem, que é a apresentação do teu negócio para uma bancada. Nessa primeira apresentação, já é um desafio tanto, porque você está no Brasil, muitas vezes, né? Aliás, não no Brasil só, porque lá tinham indianos, chineses, tinha empresas pequenas, empresas multinacionais, quase multinacionais já, que a gente fica, nossa, mas uma empresa tão grande, por que ela está aqui? Porque é um caminho muito mais curto para imigrar e para trazer a empresa para o Canadá. Entende? Então, o entrepreneurship você tem um controle muito grande do que está sendo feito ali. O Startup Visa, a tua empresa entra de uma forma mais gradativa, vamos dizer assim. Entendi. Então, para quem quer empreender, no meu ponto de vista, não tem caminho melhor. Tem que trilhar isso aí. Além de ser um investimento menor, óbvio. Nessa primeira apresentação, que já foi complicado, foi uma apresentação para a bancada da própria instituição, né, da universidade, e nós tivemos uma segunda apresentação para uma banca de investidores do Canadá, York, Angels e outros investidores. Esse talvez tenha sido o desafio maior nesse processo, apesar de ser um desafio processo desafiador, esse talvez tenha sido maior. E calhou no carnaval brasileiro. A gente era um carnaval fora de época, alguma coisa nesse sentido. E a família tinha resolvido viajar, minha família toda. Eles nunca decidem viajar e resolveram todos viajar. E então, e a gente estava com aquele processo guardado no bolso, quietinho, sem falar para ninguém. Sim. Entende? Então, a gente teve que dar um jeitinho de apresentar esse pitch. O pessoal foi fazer outras coisas ali, a gente, olha, não posso ir trabalhar, mas eu vou... Né? E graças a Deus a gente finalizou entre as primeiras a serem aprovadas. Maravilha. Então, depois desse processo da Alfa, né, que nós fomos aprovados, a gente começa a participar de um novo processo que é a Beta. E isso nos dá direito a receber a carta de suporte da universidade, que é a LOS, né? Essa Letter of Support é o documento que a gente visava lá no início da Startup Visa, porque ele te dá direito às aplicações de vistos temporários e aplicação de PR, mesmo estando no Brasil ou independente de onde você esteja. Então, até esse momento, a gente ainda tinha, eu particularmente, ainda tinha aquele receio de, nossa, será que isso vai acontecer mesmo? Será que eles não vão acabar me pedindo alguma coisa que a gente não conseguiu comprovar ou apresentar? Por mais que a startup tenha ficado muito robusta, a proposta fazia muito sentido com o Canadá, faz muito sentido, tanto que nós estamos implementando ela por aqui, voltada para a logística, e o Canadá, a gente sabe, pela extensão e tudo mais, ele tem um problema de logística sério. Então, a gente sempre fica aquele receio, né, Lúcia? Mas eu também acho que você estava tão calejado dos outros processos que, obviamente, que a dúvida ela fica ainda mais aguçada para vocês, exato, né? Exato. É engraçado porque, assim, eu acho que o Plano Canadá em geral te permite vários pequenos momentos de pequenas vitórias, né? E aí, porque muitas pessoas às vezes falam, mas você cumpriu tal etapa, você não vai comemorar? A gente comemora, mas tem outras, então de pouquinho em pouquinho a gente vai reunindo isso, né? Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente quer, que é o espírito. Então, eu acabo sempre dizendo que esse plano, né, essa jornada do imigrante, como eu chamo, é uma escada.
Cada degrau que você vai subindo é realmente uma conquista. Se porventura você vai fazer o college, primeiro você tem que encontrar o college, você faz a sua matrícula, recebe a LOA, daí você aplica para o visto, e assim você vai subindo essa escada. Então, em todos os processos que você passar, saiba que há uma longa jornada até você de fato se tornar residente permanente, né? Sim. Independentemente do caminho que você vai escolher. Sim. Sim, exatamente isso mesmo. E nesse momento, até é interessante dizer, eu estava tão engajado no plano, eu estava tão disposto que isso desse certo, que eu estava fazendo aulas de segunda a quinta aqui no Canadá de inglês. Eram 5, 6 horas de aula por dia para preparatório para o IELTS. Eu estava estudando por conta própria para o IELTS ali. Fazendo toda a preparação do material para a incubação, e esse material não é brincadeira, muitos contratam empresas para fazer, e a gente decidiu fazer por conta própria, para a gente realmente sentir a empresa e colocar o que era fundamental ali, sabe? Então, então você imagina que o tempo estava fora do dia a dia, né? Que você também conta as outras coisas do dia. A vida. A vida. Então, tava uma loucura, o comprometimento era total com o processo. Então, se essa loss não viesse, ia ser, acho que talvez a última decepção que a gente suportasse para o Canadá, né? Nesse momento, a gente já estava até dando uma olhada em outras opções, sabe? Porque é o que você disse, a gente fica calejado realmente. Sim. Mas essa loss veio e foi bem comemorada. Eu providencial. Acho que, assim, providencial. A situação com que ela ocorreu foi fantástica. Eu vou poder contar um pouco para você aqui, mas antes eu preciso dizer que talvez desse processo todo, um peso que eu senti muito, né, assim, é que a partir do momento que eu optei pelo Startup Visa, os processos anteriores estavam afetando a minha família, os meus filhos, minha esposa e meus familiares. A partir do momento que eu optei pelo Startup Visa, eu comecei a afetar a família de outras pessoas. E aí aquilo para mim foi pesado, porque tinha que dar certo. Eu já tinha tido negativas, se não tivesse, tudo bem, mas se para outros acontecesse o mesmo, por minha causa, ia ser, para mim, talvez seria devastador. Então, a ideia era, isso aqui vai funcionar porque tal pessoa precisa, e eu vou junto nesse mérito, né? Então, eu me dispus com unhas e dentes ali. Quando a gente recebeu essa LOA, a gente tinha muitas startups ali e quase nenhuma delas tinha finalizado tudo o que era necessário para solicitar. Caramba. Então, a gente ficou com um receio muito grande de ter feito tudo errado. Por que a gente tem tudo pronto e a maioria não pediu ainda? Será que a gente está comendo bola aqui? Será que é a hora da gente pedir mesmo? Vamos esperar mais tempo? Isso já era em junho, né? Então, já tinha passado um bom período ali. Mas a gente tinha certeza de que estava certo o que a gente pediu, né, o que a gente estava solicitando. E nisso a gente começou a aproveitar todas as mentorias de dentro da universidade para, olha, isso, tá certo, falta alguma coisa? Entende? E a gente aplicou, e aí em 20/6 ela veio e já deu um primeiro alívio, né? Alívio. Não, eu imagino, né? Que analisando todo o seu background, né? Analisa, guri. Depois de tudo isso, de repente, agora sim, eu vou conseguir aplicar. Nossa. Foi bem isso. Assim, o que você sentiu de mais pesado, né? Que você estava carregando isso, a responsabilidade de outras duas famílias nas suas costas, também foi providencial para essas outras duas famílias que você ajudou. Então, a gente às vezes não entende porque recebeu uma negativa, ou às vezes não entende porque teve algum problema ali, mas lá na frente aquilo vai ficar claro. Faz sentido. Sabe? Vai fazer sentido, né? Então, eu acho que eu acho que vai ser assim a vida toda, né? E num processo onde você fica tudo muito aflorado ali, eu acho que isso fica mais aparente. Depois continuando essa jornada toda aqui, depois do recebimento da loss, a gente já partiu com tudo para cima do RCC. Agora eu vou aplicar com tudo aqui. Agora eu quero ver quem vai me negar, né? Mas, para ser sincero, ainda dava um medinho, né? Ainda ficava, olha, né? Vamos esperar acontecer, né? Então, aí partiu para a abertura de empresa, eu tive que refazer toda a parte de exame médico, já tinha vencido. Né? Com certeza.
E aí E a o gente IELTS? decidiu. Então, foi uma das pequenas vitórias. Aí, Essa faz parte garota. das pequenas vitórias. Como a Uhum, gente já sabia que ia ser necessário, a partir do momento que eu comecei a Startup Visa, já comecei as aulas para o IELTS e eu apliquei o quanto antes. Eu não me lembro exato, aí a prova... Aqui, ó. Tenho anotado isso. 19/3 foi quando eu fiz a prova. Então, 4 meses depois de iniciar, eu já estava lá em Belo Horizonte fazendo a prova e foi tenso. Essa é a realidade. É bem a realidade. Só que tem uma coisa que não tinha ficado claro para mim lá atrás e que eu acho importantíssimo para que outros saibam. O Startup uhum, Visa, ele pede o CLB 5, ele não pede o CLB uhum, 7. Eu não alcancei o uhum, 7, mas eu alcancei o necessário. Eu alcancei o uhum. 6. Pelo nervosismo, por tudo, é uma prova complicada. Não, exato, assim, que uma coisa que é importante de frisar é por mais que você tenha um inglês que você fala, não, meu inglês me formei no Brasil em inglês, eu falo muito bem inglês. A partir do momento que você está sendo testado por Uhum, uma prova que ela é desenvolvida para testar não apenas o seu inglês, mas tempo também. exato. Se você não entende as técnicas, muito provavelmente talvez você não alcance o resultado que você está almejando. Então, Exato. o IELTS, eu digo por experiência própria, você precisa entender as técnicas e não apenas ter nível de inglês. E se eu puder te dar um conselho, você que está nos ouvindo, comece desde já a estudar a prova e não apenas o inglês. Melhor ainda, se você desenvolver o seu inglês baseado nas técnicas da prova. Eu acho que isso vai te ajudar a amenizar esse sentimento, sabe, angustiante que a prova nos traz. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu não tive, por mais que eu tenha me esforçado ao máximo, eu não fiz exatamente uma preparação para o IELTS. Uma preparação para o IELTS em meses a pessoa já tem que estar ali muito bem, né? Agora, eu concordo plenamente com você. Como qualquer outro teste, é um teste que tem um padrão a ser seguido, e não simplesmente o inglês, né? Sim. Mas foi uma experiência, apesar de desgastante, foi interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas durante a prova, ali logo, né, depois da prova, antes da prova, que estavam nesse processo também, que já estavam nessa luta de conseguir uma nota para conseguir aplicar. Pessoas que a gente está o tempo todo, alguns já conseguiram, outros a gente fica torcendo para que consiga Sim. seguir com esse plano logo, né? A gente acaba participando um pouquinho de cada plano das pessoas, Da né? vida, né? Da vida Da das vida pessoas, das exato. pessoas. Exatamente. E são pessoas que merecem, que não estão à toa nisso aí. Entraram para vencer e estão indo atrás, sabe? Não é uma Uhum, nota que eu uhum, não consigo, que não vai me parar e por aí vai. Então, isso a gente fica sempre. E eu faço questão, sempre que eu posso, dessas pessoas, de ajudar de alguma maneira, né? Apesar de ser difícil, porque são pessoas que merecem, de verdade, são pessoas que merecem. uhum. Então, depois dessa pequena vitória, né, dessas duas pequenas vitórias, o IELTS e a LOS, a gente seguiu para a abertura da empresa no Canadá. Aí, um novo desafio, porque por mais que a gente tenha todo o suporte da incubadora e tudo mais, muitos termos, muitas situações que a gente nunca tinha se deparado, apesar de ter empresas no Brasil, eram novidade e a gente não tinha a quem recorrer, né? E uma Sim. coisa que pouca gente talvez saiba é que essa dinâmica das empresas no Canadá, você mesmo pode fazer. Você mesmo consegue fazer a abertura da sua empresa. Uhum. Enfim, esse processo É simples. é mais simples do que a gente imagina, porque no Brasil Uhum, a gente tem um pouco mais complexo. uhum. Mas nem por isso não requer um esforço ali, um estudo, É. né? E Uhum, como são etapas e documentos que vão influenciar no seu plano lá na frente, isso sempre acaba gerando esse receio. Eu acho que é por isso que as pessoas contratam consultorias, porque você uhum, não tem o conhecimento necessário, então você prefere passar para a mão de uma outra pessoa que teoricamente tem o conhecimento necessário para fazer por você. uhum. Sim. Então, mas como eu já É tinha, aquele né, segundo voto de confiança, né? Eu falei assim, exato, beleza, eu li aqui, entendi o que está escrito, mas peraí, deixa eu só confirmar, né, se está tudo exatamente, certo. exatamente. Então, assim, mas a gente já tinha tido problemas, então eu falei, quer saber? Vou fazer isso aqui. Além de toda a questão de entender mais, né, que eu já precisaria mesmo, eu ia ficar mais seguro do que está sendo colocado, né, do que Sim. está sendo feito. Com certeza, e obviamente eu apanhei bastante, mas eu consegui fazer da Mais forma um correta. pouco, né? Mais um pouco, Mais né? um pouco. O que é né, um pouco mais, o que tem, né? Mas, então, foi bem interessante. E numa das etapas,
depois da empresa aberta, enfim, todo aquele processo ali, uma das etapas era a emissão da LMIA, né? Eu vim para cá com um work permit via LMIA fechado para a empresa que eu abri. Mas quem faria isso para mim? A gente precisaria contratar uma consultoria, e tudo envolve alguém, né? Essa situação específica da LMIA foi um momento que me fez repensar se eu não deveria ter colocado na mão de alguém fazer esse processo empresarial, porque é um pouco mais complexo. Só que é possível fazer sozinho. Então, já que eu estava ali, eu falei, quer saber? Vou atrás, e eu fiz um tutorial de como fazer aquilo ali. Hoje, todo mundo que faz Startup Visa, que me procura, a primeira coisa que eu passo toma aqui, ó, isso aqui, assim você vai fazer na MIA. Você não vai precisar pagar ninguém para fazer isso aqui. Na época, nós tínhamos orçamentos ali de 500, 600, diversos dólares, e eu falei, cara, é um documento, eu tenho todos os dados aqui. Demorei uma semana, mas eu fiz. Né? Eu passei para a consultoria que estava fazendo a aplicação, para eles checarem aquilo ali, e eles foram muito solícitos, fizeram as avaliações detalhadas ali, que eram necessárias, e estava correto. Falei, então mais uma vitóriazinha ali, né? E então foi... a LMIA era o último documento que a gente precisava, já tinha recebido a LOS, e nós fizemos a aplicação, foi dos temporários, foi no dia 2/8, e da aplicação do PR 16/8. Então... Isso em 2022, né? Só para o pessoal... Isso, 2/8/2022 foi a aplicação dos temporários, um work permit fechado para mim, um open work permit para minha esposa e um stud permit para minha filha, já que o meu filho ficaria no Brasil pela faculdade, né? Mas, já que a gente faria a aplicação do PR em seguida, ele entra nesse processo também. Meu filho teria direito, né? Os familiares têm direito àquilo ali também. Então, eram dois processos, né? São processos diferentes. Diferente. Ia para o work permit e aqui para residência permanente, só para as pessoas. Exato. A nossa teve diferença ali de 14 dias, mas era um processo que a gente foi trabalhando a documentação de cá e de lá, sabe? A gente foi levando aquilo meio que junto. Por que dessa diferença de tempo? Porque é indicado que você aplique primeiro para os temporários, para depois o seu permit. Caso o seu oficial, de alguma maneira, ele avalie muito rápido isso e não tenha lá os seus temporários, você pode ter um problema, né? E uma das exigências da Startup Visa é que um dos sócios esteja no Canadá, venha para o Canadá para fazer com que a empresa ir atrás continuar a empresa, né, dar andamento propriamente dito para a empresa. E nesse caso, quem veio para o Canadá fui eu. Então, do dia 2/8 a 16/8 foi o limbo, né? Volta ao limbo, que é esperar a aprovação, né? Sim. E que a fase, acho que todo mundo sofre, mas é isso aí. E nesse momento a gente já estava bem saturado de muitos meses ali, lutando com isso, e aí nós decidimos tirar um tempo para a gente e fazer uma viagem em família, né? Eu, minha esposa e minha filha, e depois o meu filho, né? O sentimento era de dever cumprido, mas a gente não tinha certeza de nada. Mas eu tinha lá no fundo a certeza de que aquilo viria. Parece que a gente sente que a esperança. Mas né, as outras negativas deixam a gente com aquele fiozinho de... Sim. E acabou que a gente já estava meio nômade mesmo, né? Por causa de todo esse processo, a gente muda tudo, né? Então a gente... Eu te entendo completamente, para ser bem sincera. Não é? A gente entra nessa vibe de eu moro em qualquer lugar. A vida está em caixa de mudança. Exatamente. E olha, isso é um ponto que para mim foi transformador. A gente não precisa de muito para ter o teu lar aí, para ser feliz. Exato. Você tocou num ponto muito interessante, não desviando muito do assunto, eu acho que essa resiliência no processo ela é crucial. E com isso, a gente tem esses aprendizados, né? A gente não precisa de muito para viver, não. Não precisa de muito. É incrível. Todas as minhas coisas. Eu cheguei aqui no Canadá com uma mala de 23 quilos e uma mala de 8 quilos. Em um ano eu já tinha adquirido várias caixas, né, de mudança. Todas essas caixas, elas ainda estão fechadas. É muito louco isso. De lá para cá, eu vivo só com o básico. É impressionante. Eu acho que você tem um ponto que a gente tira como positivo desse processo todo, é isso. É isso. É realmente isso. A gente... tanto que nós optamos vindo para o Canadá
nós tivemos aplicações, né, para casas e apartamentos, e no fim falou, peraí, a gente vamos continuar esse minimalismo de vida e vamos e isso tem sido confortável. Exatamente. Mas naquele momento a gente estava... Agora você me levantou um ponto bem interessante também, aproveitando, né, que quando você chega aqui no Canadá, dessa forma, já visando a residência permanente, você tem a possibilidade de você pensar nisso. Não, agora eu vou viver com conforto, né? Porque a missão, né, de se tornar residente permanente, ela está cumprida, né? Exatamente. Eu estou como você, eu estou com a aplicação feita e eu não tenho mais na UPI, não tenho mais o que fazer, não há mais o que fazer, né? O que nos resta é a esperança, né? Exato. Eu acho que um pouquinho desse receio que a gente fica, eu sinto que eu vejo muitas vezes você e outras pessoas que estão passando por esse momento, a gente fica com receio, porque não está nas nossas mãos, então a gente fica com aquela angústia de e se alguma coisa, né? Mas um ponto que me deixaram muito claro, e isso me deixou um pouquinho de conforto ali, é que uma aplicação de PR, ela não tem uma avaliação oficial, ela tem um checklist a ser cumprido. Se aquele checklist foi cumprido, é tempo, né? E aí é um ponto negativo do Startup Visa. Esse processamento, diferente dos outros processos, ele pode levar até 30, hoje em dia está levando 31 ou 32 semanas, né? Então, é longo, entende? Tem até um amigo de British Columbia, o Maurício, ele aplicou a residência permanente pelo mesmo processo que eu, esperou por muito tempo também, ele ficou 19 meses no limbo, esperando por respostas, e ele me falou uma coisa que me chamou bastante atenção, nós, ele, eu, você, essas pessoas que têm essa personalidade do fazer, para nós é muito mais custoso, porque nós não podemos mais fazer nada para fazer o processo andar. Então, eu acho que isso é psicologicamente falando custoso para nós, porque se a gente não está agindo no plano, parece que não está acontecendo nada, parece que está tendo alguma coisa errada, mas não, é porque nós precisamos passar por esse momento de paciência, esse momento de espera, para lá na frente nós colhermos os resultados positivos. Eu acho que por a gente não conseguir participar ativamente, aquilo faz com que a gente não entenda o que está acontecendo ali. Não está nas nossas mãos, mas está acontecendo, né? Agora, voltando um pouquinho ali nas aplicações, a gente resolveu sair de viagem para dar aquela relaxada na cabeça, né? Mas a gente trabalha, a nossa empresa são todas online. Então, a gente continua trabalhando normalmente, mas conseguindo colocar um pouquinho de momentos de lazer ali quando era possível, para tirar um pouco o processo do Canadá da cabeça, sabe? E nós finalizamos essa viagem sem aprovação. Isso que foi o pior. Sim. Mas eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. A minha esposa já estava assim, um pouco mais abalada. Acho que todos ficamos, né, um pouquinho meio assim. Mas no meio do caminho, na viagem de volta, a gente recebeu a ligação da consultoria daqui. Foi uma coisa inacreditável. Né? Foi uma sensação única. Eu acho que para quem passa por negativas, quando vem alguém te fala, olha, foi aprovado. Primeiro você acha que é mentira ou que... Sim, é piada. Mas não é isso aqui mesmo. Mas foi uma coisa inacreditável. Foi, assim, uma sensação única, depois de duas negativas ter sido aprovado, e que, de certa forma, ela é uma afirmação também de que o processo Startup Visa está correndo como deveria, né? Então, sim, é uma afirmação oficial daquilo. Então, acho que foi um momento de maior alívio ali, né, desse processo todo. Então, foi essa aprovação que veio a nossa aprovação dia 9/11. 9/11. Então, de agosto até novembro, vocês ficaram esperando por essa aprovação do Work Permit, para você chegar com visto de trabalho fechado, sua esposa com visto de trabalho aberto e a sua filha com visto de estudante. Exatamente. Perfeito. E foi exatamente no prazo que estava estipulado no IRCC, né? O tempo ali em semanas foi certinho, assim. A gente já estava achando que não ia acontecer, até porque a consultoria não entrou em contato, né? Essa consultoria desse momento não entrou em contato, mas tinha diferença de fuso daqui, a gente não contou. Então, era à noite no Brasil, a gente estava no meio da rodovia, assim. E aí tocou, minha esposa olhou e falou, a gente achou que era mais um daqueles milhões de números que tem. Exato. Mas não era eles. Então,
Foi muito Uhum, bom. perfeito. E daí depois o visto de vocês foi aprovado em novembro. E quando que vocês chegaram aqui no Canadá? Isso. Aí, depois de todos esses anos ali, a gente acha que está tudo preparado, mas não está. Por mais que a gente tenha deixado tudo o mais organizado possível, aí é a hora de levantar acampamento de verdade, né? Aham. E eu acho que um ponto que foi importante aqui é colocar para as pessoas que estão começando essa jornada, né? É que começam-se novos desafios, né? E o nosso primeiro foi conseguir alugar um imóvel aqui no Canadá. Isso foi um desafio. Hum. Que eu Lembrando que você está na cidade de Kitchener, né? estou em Kitchener. Independente de já ter a aplicação de PR que fez diferença, né, para essa aprovação, né, do imóvel ou não, nós tivemos negativas. E tivemos negativas, inclusive, pelo proprietário dizer que não queria imigrantes. Então, acontece. Um ponto muito importante. Tem alguns pormenores que precisam ser ditos em relação à aplicação para casa, para locação de casa, para aplicação de emprego aqui no Canadá também. Né? Que muita gente acha, não, o Canadá precisa de É, trabalhadores, né? Se eu aplicar para um emprego aqui, eu vou conseguir emprego. Existe todo um processo em absolutamente tudo. Absolutamente tudo. exatamente. E a questão da residência foi. Não vou dizer que foi frustrante, porque a gente era tão pequeno perto de tudo que a gente tinha passado, né? E não seria aquilo que Sim. ia barrar a gente ali. Mas a gente tinha Uhum. estipulado um período que a gente gostaria de estar com um imóvel alugado para a gente seguir com as outras etapas, porque a escola da minha filha exigia que eu já tivesse o endereço para saber quais escolas que ela estava elegível, enfim, várias situações estavam vinculadas àquilo. E aí aquilo não Uhum. começou a acontecer e aquilo já gerou essa questão de não ter conseguido essa locação gerou um receio. Para quantas casas vocês aplicaram? Você tem esse dado? Olha, eu acredito que foram umas de 8 a 10. Ah, eu fui três. Eu fui negada três. Na primeira casa. Depois que você é aprovado em uma, aí quando tem. Mesma coisa para emprego. Já coloca isso em mente, tem essa dica em mente. Depois que você é aprovado em uma, que você tem a referência de um locatário no seu currículo para alugar as próximas, é muito mais fácil. A mesma coisa o emprego no Canadá. É muito difícil você conseguir o primeiro. Depois que você tiver a referência de um empregador, tudo se torna mais fácil. Acho que a gente percebe mais ainda que eles sempre se baseiam aqui no histórico, né? No credit Sim. score e qualquer outro histórico seu. Uhum. Isso tudo é baseado muito nas suas decisões, nas suas situações por aqui. Mas, assim, não vou dizer que foi um processo muito, assim, complicado, mas a gente já esperava que teria essas situações, né? Mas com esse imóvel alugado, a gente seguiu para as próximas etapas. Então, nós fizemos a emissão, o envio dos passaportes, né? Recebemos bem rápido também, ele já com carimbo e tudo mais. Deixa eu só lembrar aqui exatamente quando que foi. Nós tivemos um outro ponto importante, aí nós viemos com pets. Então, isso também Uhum. mudou um pouco essa dinâmica. Uhum. A parte burocrática do Brasil é um pouco mais chata para quem vem com pet, né? Pela documentação, pelo prazo que tem que ter aquela documentação, muito pertinho da viagem e tal. Mas a gente conseguiu tirar aquilo ali meio que de letra, apesar dessa burocracia toda. Então, e nós viemos para o Canadá no voo do dia 13 de dezembro e chegamos aqui no dia 14. Então, a Uhum. saga, as outras fases da saga começaram nessa data aí. Uhum. Então, vocês estão um pouco mais de um mês aqui no Canadá. Exatamente. Curtindo o inverno? Como é que tá sendo? Olha, eu acho que como a gente está nesse espírito de que foi presenteado, nós estamos aproveitando e Uhum. estamos gostando bastante, sim, viu? Não está sendo problema. Uhum. Apesar de alguns residentes ou mesmo os canadenses daqui têm dito que o inverno está incomum, né? Que não é para a Uhum. gente ser Não, está acostumado, mesmo. costuma ser bem pior. Então, Para quem está nos assistindo agora, nós estamos agora no inverno de 2023, né, nessa season, e os dias estão cinzas, muita neve e com temperaturas bem amenas, o que é atípico para essa região aqui do Canadá, que costuma ser muito mais frio do que está sendo neste momento, né? então, assim, nós não estamos sentindo o clima não tem sido um problema, não, né? Tem sido, Uhum. nós estamos no processo de iniciar uma nova vida aqui, então tem muita coisa a Sim. ver, né? Voltar a ver a questão de habilitação e tudo mais. Então,
acho que a gente acaba assumindo outras novas etapas ali que a gente tem que cumprir. Então, o clima é um detalhe, né? E eu acho que agora vocês irão viver, né, os problemas normais da vida, né? Que os problemas eles existem em qualquer momento da vida, seja no Brasil, seja na Inglaterra, seja aqui no Canadá, independe, né? Na vida a gente vai ter problemas, né? Então, a partir de agora, serão esse tipo de problemas, né? Exatamente, é o que a gente espera, né? Por mais que a gente saiba que é, todo esse processo à frente ele não está nas nossas mãos mais, a gente tem etapas a cumprir, tem imprevistos, né? Eu tive, como você disse, a gente está aqui há um mês e alguns dias, a gente já passou por situações de ter que procurar a saúde pública canadense, sabe? Uhum. Então, alguns desafios já foram colocados à prova. Mas isso acho que engrandece a gente aqui, né? Sim. Uma parte de quem opta por um plano de imigração, seja para onde for, é sair da zona de conforto. Eu acho que é aí que a gente evolui mais, né? Uhum, perfeito. E uma pergunta que eu tenho para ti é: quais foram as principais lições aprendidas nesse processo? O que que te marcou nesse processo que você fala, olha, é isso aqui eu gostaria de deixar de conselho para quem está começando o plano agora? Uhum, boa pergunta, viu? É, eu acho que o principal do processo em si é que é um processo, não existe um padrão. Cada um tem um perfil e como esse perfil engloba muitas variáveis, como a gente diria no TI, né? Isso tem Uhum. muitas variáveis ali. É muito difícil você falar, olha, o meu perfil é idêntico a esse cara aqui, eu vou fazer igual. Não vai funcionar da mesma maneira. Eu acho que um ponto que, por mais que alguns discordem de mim, tem um pouco do fator sorte. Também tem um pouco do fator sorte. Por exemplo, durante esses anos todos ali, quem estava no draw de 75 pontos do X-Presenter ganhou, né? E foi uma Aham. coisa histórica. Então, o fator Uhum. sorte conta também. Então, você tem que estar preparado para Uhum. todas as situações, para que naquele momento aquilo te pegue. E isso que é o ponto que eu gostaria de abordar. Eu também acho que eu tive sorte. Mas por que que eu tive sorte? Porque eu estava preparada no momento em que a oportunidade apareceu. Essa foi a minha sorte. Se eu não tivesse preparada no momento em que a oportunidade apareceu, seria azar. Seria o extremo oposto. Então é preciso sempre estar preparado para a oportunidade, porque aí sim você vai conseguir abraçar essa sorte. Concordo plenamente. É nesse sentido que eu digo mesmo. A gente entender o que seria, quais seriam as suas opções e tentar ir cobrindo isso, né? Porque uma hora aquilo vai jogar a seu favor. Porque muitas coisas jogam contra você nesse processo. Então, você tem que estar sempre ali tentando garimpar novas oportunidades, né? E eu acho que, por fim, assim, o principal aí já não é mais o processo, acho que o que me marcou mais, a mudança de vida mesmo, é que a gente não precisa realmente de muita coisa, a gente consegue se adaptar muito mais do que a gente imagina e com muito menos do que a gente acredita que é necessário. Eu acho que é um ponto que mudou a nossa vida para o Canadá e para fora, né, para o Brasil e para outros, qualquer lugar que a gente esteja, né? E a partir do momento que eu acho que a gente sente isso, fica muito fácil. Se não der certo no Canadá, eu vou para outro lugar. Se não der certo em outro lugar, eu Uhum, volto para o Brasil. Não é mais um problema, né? Então, uhum. eu acho que isso foi engrandecedor entender isso. Uhum, perfeito. E se você tivesse um conselho, aquele conselho de ouro para dar para as pessoas que estão nos ouvindo agora, você, olha, faça isso, que eu acho que isso vai ser importante para você. Pode ser em qualquer aspecto, tanto na preparação, psicológico, o que que você acha que é crucial que a pessoa tenha em mente nessa jornada? Antes de iniciar, eu acho que é, precisa ser colocado que é uma jornada que não é rápida, vai tomar teu tempo, você vai precisar investir, dependendo do teu processo, você vai precisar investir naquilo, que seja tempo ou financeiramente, mas que esteja preparado para emergir naquilo ali. Não é uma coisa para ser feita em paralelo. Não é uma coisa para ser feita como uma. Olha, vou tentar aqui. Se der, deu. Se não, tudo bem. Não vai dar certo. Se não for uma coisa que você pegar como tua prioridade, muito provavelmente não vai dar certo. Eu acho que o principal ponto é se dedicar de coração ao processo
e agora e depois, né, nas outras etapas. Eu acho que é por aí. Então é isso, pessoal. Eu espero verdadeiramente que a história da família do Olavo ela tenha sido importante para você aprender essas lições que ele mesmo falou. E eu gostaria de te agradecer, viu, Olavo, pela sua participação, por você ter aberto aí o jogo. Eu sei que não é fácil passar por todo esse processo, ainda mais com duas negativas, mas vocês conseguiram aí dar a reviravolta e eu tenho certeza que essa história vai ser muito útil para várias pessoas que estão nos assistindo por aqui. Eu que agradeço, né? Continuo um seguidor fiel aqui desde o início, porque eu acho que são poucos que se dispõem a entregar informações assim como você faz, sem nada de graça. Essa é a verdade. Então, use os canais corretos ali, porque para mim fez muita diferença. Então, eu que agradeço profundamente e quem eu puder ajudar, eu estou à disposição. Então é isso, pessoal. Se você tiver qualquer pergunta para o Olavo, escreve aqui nos comentários que a gente vai estar tentando responder todos vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, é só você clicar em se inscrever. Deixa o seu like também, que essa história ela é muito importante. Deixa o seu like que o YouTube acaba entregando nosso conteúdo para mais pessoas. E tem um sininho aqui embaixo. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!